Salve, salve torcedor do podcast Papo de Bola, começando o pré-jogo. Hoje tem CRB e Remo às 18 horas, 6 da tarde, no estádio Repelé, aqui em Maceió. O CRB tem uma missão muito difícil e esse adversário, sobretudo o Remo, que é inclusive comandado pelo técnico Daniel Paulista, velho conhecido da torcida regatiana, é um dos adversários mais difíceis nessa sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, e o jogo de hoje deve dizer muito sobre o que o CRB almeja, né? O que o CRB quer dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E para isso, o técnico Eduardo Barroca, inclusive, vai ter muita dor de cabeça para montar o time titular no jogo de hoje, tendo em vista que o Breno Herculano, aliás, o Douglas Baggio no ataque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e também o Igor Meritão, volante, que tem sido muito utilizado como titular pelo Barroca nesse esquema tático. E ainda tem o Breno Herculano, que eu acabei confundindo há pouco, que está pendurado no jogo de hoje. Se receber cartão amarelo, fica fora do próximo confronto. Mas só para a gente dar uma geral na rodada, nos jogos de ontem, né, da 10ª rodada da Série B, o Coritiba venceu o Avaí por 2-1 jogando em casa, o Atlético Goianiense perdeu para o Goiás, né, o clássico goiano, por 2-1, inclusive com gol de Anselmo Ramon, e o Atlético perdeu para o Cuiabá por 2-0. E esse jogo do Cuiabá é muito importante, era muito importante para o CRB, porque uma vitória hoje não é suficiente para o CRB voltar ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, a não ser que vença por pelo menos 4 gols de diferença, o que é praticamente impossível de acontecer, tendo em vista esse time organizado do Remo, que inclusive tem investido muito dinheiro na formação do elenco. Teve até um detalhe durante essa semana que o Sérgio Papelinho, executivo de futebol, que era do Fortaleza, voltou, né, pro Lion, pro time cearense, e aí deixou o Remo. E logo em seguida, o time paraense já fechou a contratação do Marco Braz, que inclusive era do Flamengo, né, esteve durante muito tempo nesse departamento de futebol do time rubro-negro. E chega para reforçar o Remo, setor ali do departamento de futebol, nos bastidores, mas já dá uma moral também para os jogadores que ficaram um pouco preocupados, né, mexeu no ambiente do Remo a saída do Papelinho. Voltando a falar sobre o CRB, precisa vencer por 4 gols de diferença, o que não é nada fácil para voltar a sonhar com a vaga no G4, porque o Cuiabá, que é o quarto colocado, tem toda essa diferença no saldo de gols. Para a partida de hoje, o técnico Eduardo Barroca deve começar o jogo com o Matheus Albino no gol, o Everton na lateral direita, a dupla de zaga, o Henry e o Segovia, e o Matheus Ribeiro na lateral esquerda. No meio campo, com a saída do Meritão, é bem provável que pela persistência, aí eu já adianto que eu não concordo com a utilização do jogador, o Barroca deve escalar o Fernando Henrique, que não fez até agora nenhum bom jogo com a camisa do CRB, a não ser aquele jogo contra o Santos na ida pela Copa do Brasil lá na Vila Belmiro. Ele fez até um jogo ok, mas não foi nada demais. Eu escalaria o Caliel, que também briga pela posição, mas é bem provável que o Fernando Henrique comece no setor de meio campo, acompanhado pelo GG e pelo Danielzinho, que ele já tem utilizado, e o ataque, como tem a baixa do Douglas Baggio, é bem provável que o Vinícius Nunes, né, o Vinícius Barata, seja escalado como titular. O Rafinha também briga pela posição, mas a minha aposta é que o Vinícius comece como titular. Do outro lado, o Thiaguinho e o Breno Herculano, que inclusive está pendurado como centroavante titular, esse é o provável time do CRB para o jogo de hoje. O Daniel Paulista é o técnico do Remo e volta a Maceió com o intuito, né, com o objetivo de frear esse CRB, de não deixar o CRB voltar ao G4 da competição, ou pelo menos se aproximar do pelotão da frente da competição. Como eu disse, são 4 gols, uma diferença muito grande, mas o CRB vai tentar contar com a força da sua torcida, que durante toda essa temporada, sobretudo na Série B do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, é de fato a torcida que ganha jogo. Inclusive, é esperado um público ali em torno de 6, 7 mil pessoas, um público ok, a gente tem uma média muito baixa na temporada aqui em Alagoas, mas o CRB vai tentar contar com a força do seu torcedor para o jogo de hoje. Inclusive, a Comando Alvirrubro, a principal torcida organizada, tinha recebido uma punição por acender sinalizadores, essa coisa toda, no jogo contra o Santos, o jogo da volta aqui no Repelé, e aí estava punido de entrar com bandeira, com bateria. Agora a bateria está liberada, a Comando Alvirrubro, a principal torcida organizada do clube, vai poder entrar no estádio com a bateria, sem bandeira, sem fardamento nem nada, mas a bateria está liberada. 6 da tarde, 18 horas, CRB e Remo, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, talvez a missão mais difícil do CRB, que precisa se reorganizar num jogo tão difícil e sem as principais peças, sobretudo o Meritão, que tem sido aquele camisa 8 ali, apesar de vestir a 22, que dá muita qualidade na saída de jogo e tem desafogado o setor defensivo do CRB, que tem sofrido muito e tem sido salvo pelo Matheus Albino, que tem feito grandes atuações. Expectativa de um grande jogo, CRB desfalcado, o Remo vem com força máxima e carga total, para também tentar se aproximar, se
reaproximar do G4. Uma vitória do time paraense recoloca o Remo no G4 da competição, porque o Remo tem 18 pontos, vencendo vai a 21 e fatalmente entra no G4, inclusive reassumindo a vice-liderança da competição. Expectativa de um grande jogo e depois, logo após o jogo, tem a nossa análise aqui também nesse canal. Grande abraço, se inscreve, ativa as notificações, tudo isso vocês já sabem. E a gente se vê em breve para voltar a falar do futebol alagoano aqui nesse canal.